boa noite a todos. A gente quer agradecer a presença de cada um de vocês hoje. A gente espera que o encontro seja tão bom para vocês quanto costuma ser para a gente, né? É mais um webinar que a gente está fazendo juntas e é sempre um prazer, né? Poder estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência e ouvindo também um pouquinho a experiência de vocês, né? O tema do webinar de hoje é motivos para vocês contratarem um RH terceirizado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os diferenciais do trabalho de uma consultoria de gestão de pessoas, os desafios, as tendências, né, e alguns aspectos que a gente consegue observar através da nossa experiência, né, ao longo dos anos aí. Então, para começar o trabalho de hoje, eu vou apresentar as três palestrantes. Eu sou Natália, estarei como mediadora, e a primeira que eu vou apresentar é a Simone Ferreira. Simone tem 22 anos, né, de experiência, é psicóloga, pós-graduada em gestão de pessoas, em dinâmicas de grupo, já fez mais de 100 planos de cargos e salários em empresas de diversos portes e ramos de atuação, e também já atuou como docente em cursos de curta duração, graduação e pós-graduação. Seja bem-vinda, Simone, vai ser um prazer trocar com você hoje. Obrigada, Natália. A Tati já está aqui presente também, a Tatiana Marinho, é consultora de RH, formada em coach. Tem algum áudio ligado aí? Eu vou pedir para vocês... Pronto, foi silenciado. Eu acho que é até interessante dar só um passo atrás aqui e pedir para que todos mantenham o microfone silenciado, e quando for ao final a gente vai ter uma roda de dúvidas, conversas, que a gente pode conversar, ter mais um bate-papo, e aí quem quiser falar, levanta a mão, habilita o microfone, mas só para cuidar um pouquinho desse espaço, né? Essa live vai ficar gravada e a gente quer disponibilizar com a melhor qualidade possível. Então, quem puder manter o fone silenciado até o final, a gente agradece, e ao final a gente faz uma troca, né, uma roda de conversa com todos vocês, tá? Bom, eu estava apresentando a Tatiana Marinho, é a nossa consultora de RH, formada em coach, em PNL, formada em administração de empresas e tem MBA em gestão de pessoas. A Tati já tem mais de 15 anos atuando em desenvolvimento humano, treinamentos e nos diversos subsistemas da área de gestão de pessoas. Seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada, Natália. Obrigada. A Carolina Dias, ela teve um contratempo, mas ela vai entrar aí dentro dos próximos minutos e colaborar aqui também. Ela também é palestrante da nossa webinar. A Carol Dias é consultora em RH, especialista em gestão de pessoas, desenvolvimento e coaching, formada em RH e MBA em liderança e gestão de pessoas. E eu estarei aqui como mediadora do encontro. Sou psicóloga, mestre em psicologia organizacional e do trabalho, especialista em gestão de pessoas, atuando nas áreas de treinamento e desenvolvimento, saúde do trabalhador, plano de cargos e salários, dentre os outros subsistemas de RH. Tá, pessoal? Essas serão as 4 expositoras do encontro de hoje. A gente espera que seja tão rico para vocês quanto para a gente. E logo, logo a Carol vai estar aqui compondo o time. Tatiana e Simone, vocês querem falar alguma coisa antes de eu introduzir, né, o encontro? Acho que a gente vai ter bastante coisa para falar daqui a pouquinho, então pode continuar. Tá. Bom, o nosso roteiro, a gente pensou num formato de perguntas e respostas. A gente acredita que assim seja bem compreensível, né? Fica uma coisa mais prática e mais vivencial, né? Que vocês possam também... Porque muitas vezes essas perguntas que nós estruturamos aqui são as perguntas que a gente costuma ouvir dos nossos clientes, né? Então, esse formato de perguntas e respostas pode tornar mais fácil, compreensível, né, para vocês o conteúdo que a gente quer transmitir. E a primeira pergunta que eu vou fazer de hoje é para Simone, né? E diante da tua experiência, né, Simone, de tantos anos nessa área, eu gostaria de saber quais os tipos de empresas que contratam um RH terceirizado, com quais necessidades eles te procuram, né, para que essa contratação seja realizada. Certo, Natália. Então, assim, até isso tem diretamente, essa pergunta vem diretamente ao encontro do porquê que a gente está fazendo essa live hoje, né?
Hoje, um dos maiores produtos que a gente vende é o RH terceirizado, que a gente chama, né, nosso BPO, e quem nos procura vem com muitas demandas, né, com muitas questões, e, de fato, assim, quando a gente mostra que a gente pode sanar praticamente todas essas questões, as pessoas gostam muito, né, e veem quanto vale a pena. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa live para mostrar, assim, a maioria das dores que uma empresa, com relação à gestão de pessoas, pode ter, a gente consegue oferecer soluções dentro desse único produto que a gente tem. Então, assim, que tipo de empresas vêm procurar a gente e com que tipos de perguntas, né? Normalmente, as empresas que a gente faz, o RH terceirizado, são empresas de pequeno e de médio porte, mas essa pequena e médio porte, assim, a gente tem empresas que a gente atende com 5 funcionários, assim como a gente tem empresas de 300 funcionários que a gente atende hoje, né? Então, a questão não é o número, mas, assim, as dores, a necessidade, a estrutura que ela tem atual. Então, muitas empresas, às vezes, não tem nada de RH, ou então tem alguém que faça o DP, algumas empresas até já têm o seu RH, de certa maneira, estruturado, mas não com todos os processos de gestão de pessoas implementados, né, que são o quê? Né, o foco, né, alguém, a equipe, os processos focados em recrutamento e seleção, processos focados em remuneração, processos de treinamento e desenvolvimento de pessoas, capacitação, processos focados na avaliação de pessoas, de resultados, indicadores de gestão de pessoas. Então, dificilmente as empresas, assim, dificilmente não, mas dificilmente as empresas de pequeno e médio porte já têm uma estrutura que foca em todas essas sub-áreas do RH. Né? Então, o que a gente faz? A gente implementa todos esses processos, todas essas áreas, todos esses focos de gestão de pessoas dentro dessas empresas. Então, às vezes as empresas não têm nada, e a maior dor acaba sendo essa, mano, a gente não tem nada em gestão de pessoas, né? A gente faz recrutamento e seleção, a gente tem nosso departamento pessoal, mas a gente não tem um plano de cargos e salários, a gente não tem treinamento e desenvolvimento de pessoas, então a gente precisa implementar. Esse é o maior foco, né? Mas tem empresas que querem otimizar, que já tem algumas coisas que nos chamam que precisam otimizar os seus projetos, né, os seus processos. Normalmente, o que a gente pode fazer e o que a gente faz é organizar, né, entender o que a empresa tem, organizar e colocar os processos para acontecer. Né? Então, e outra questão também importante falar, né? As empresas que não têm esses processos totalmente estruturados, normalmente têm, por esse motivo, e não só por esse motivo, mas também por outros motivos ligados à gestão de pessoas, vários sintomas, que são rotatividade alta, que são, Simone, a gente está perdendo muito profissional para o mercado, por tais motivos, e às vezes até vem com motivos que é financeiro e não é, a gente vê que é questão de clima, né? Ou a gente está vendo que nossos líderes não estão preparados, não estão conseguindo gerir situações de crise, de conflitos, ou a gente está vendo que as pessoas não estão engajadas, estão aqui para passar hora, as pessoas estão vindo trabalhar, mas não estão ajudando a atingir as metas, os objetivos, não estão engajadas. Né? Então, as maiores dores acabam sendo essas, e tudo é um impacto, um reflexo de não ter uma estrutura de RH e, consequentemente, não ter uma cultura de RH implementada. Muito bom, Simone. Eu até gostaria de aproveitar, né, o gancho e para a pergunta da Tatiana, que é sobre quais as vantagens de se contratar um RH terceirizado, Tati. Eu acho que essa resposta da Simone já abre bem o caminho, né, para a gente pensar quais os diferenciais ou o que eu ganho, né, a partir dessas dores que ela expôs, no que a gente pode contribuir, né, para o cliente que está nos contratando. Certamente. Obrigada pela apresentação, Natália. Boa noite a todos. Os benefícios, as vantagens de a gente poder prestar um serviço num cliente, inclusive opinião e avaliação dos nossos clientes, né, no sentido de uma visão neutra para um diagnóstico realmente estratégico, né, de quem faz uma avaliação especializada, no sentido de que quando para diagnóstico nós utilizamos uma pesquisa de clima organizacional, nós temos um posicionamento neutro e conseguimos, em conjunto com o RH interno, fazer um plano de ações bastante estratégico, né? Muitas vezes com resultados imediatos até de ações
emergenciais que já geram algum resultado, né? Então, esse trabalho em conjunto com RH interno costuma dar bastante resultado também. E aí, como vantagens, normalmente a gente percebe, os próprios clientes compartilham essas questões também de redução de custos, no sentido de que nós temos uma mão de obra especializada e todo um conjunto, um time de pessoas por trás, né? Então, a Neo Pessoas, além da consultoria, do time de consultoria, tem uma outra mão de obra de consultoria interna, tem os especialistas na área de recrutamento, né? Então, todos os nossos relatórios são conduzidos de forma especializada e essas vantagens, a gente gera uma redução de custos no sentido de que a nossa entrega acaba sendo mais rápida, né? Digamos, pelos modelos que nós temos, pelas experiências já dos profissionais que atuam na equipe, as possibilidades de trocas entre nós, como comumente nós fazemos, né? Às vezes queremos alguma referência, alguma indicação. É muito bom que a gente tenha esse time tão multidisciplinar, e eu acredito que isso agrega bastante também para esse tipo de trabalho. Se quiserem recomendar de silenciar o microfone, talvez todos obedecem. Eu não tenho essa autoridade, né, aqui. Aí eu vou pedir ao pessoal aí. Perfeito, agora silenciou, perfeito. Podemos continuar. Então, dentre outras vantagens, Natália, que é nítido e que também os próprios clientes nos trazem, essa questão da otimização, da eficiência nos projetos por conta da nossa experiência, né, das vivências anteriores. Eu mesma, na minha consultoria, eu posso agregar aquilo que eu trago da minha carreira como gestora direta nas empresas que eu atuei como gestora de RH, né? E da mesma forma, o nosso time que nós temos é um time bastante completo e acredito que isso compõe uma grande entrega de um RH terceirizado, né? Toda essa estrutura que nós temos e que a ANEEL oferece para os clientes. Eu até agregaria, Tati, se eu posso, né, falar um pouquinho também. Eu acho assim, ó, não é nem agregar, tu falou muito bem, mas a questão assim de todos os profissionais da ANEEL têm uma vivência assim muito forte em gestão de pessoas. Cada um no seu foco, claro, tem os generalistas que têm um foco, né, na vivência de várias empresas com todos os projetos, e temos os especialistas, e essa vivência é que provoca a otimização dos processos, né? Porque a gente consegue ir com exemplos, com modelos, isso aqui dá certo em tal tipo de empresa, já não deu certo em tal tipo de empresa, com tal perfil, vocês têm uma cultura mais assim. Então, a gente consegue otimizar muito mais a entrega, né? E eu escuto muito isso, assim, esse feedback dos profissionais, né? Então, acho que tudo isso tem que ter uma vivência, né? A empatia, que é uma questão, né? Como nós já passamos por isso, gerindo efetivamente na ponta, nós sabemos as dores, né? E fazemos o possível para contribuir para que esse trabalho entregue resultados, que seja o mais leve possível, que colabore com o clima organizacional, né? Então, acredito que essa vivência certamente é algo que contribui muito para a nossa entrega também, né? Como consultores, e para os resultados da empresa, do cliente, isso favorece bastante a entrega. Porque essa vivência traz remete a gente ter uma elasticidade, assim, porque hoje a gente está numa empresa que é uma indústria, né? Vocês estão todo dia mesmo ali, é um cliente, assim, tu tá um dia numa indústria, dia seguinte está numa empresa financeira, totalmente pessoal mais administrativo, né? Depois outro dia está num comércio, numa loja e atendendo aquele comércio. Então, assim, e a cultura de um lugar para outro muda totalmente, né? Um projeto numa loja, totalmente um projeto numa indústria, e isso dá uma elasticidade para a gente, uma bagagem muito legal, né? Verdade. E a noção, a referência de indicadores, levar novidades, né, as experiências, isso poupa, otimiza muito, não só em termos financeiros, que certamente é uma preocupação dos empresários, gera essa eficiência com resultados que afetam a produtividade, né, certamente. Então, a nossa entrega
contribui também, é uma entrega que aparentemente é indireta, mas quando a gente traz aí para os indicadores, os resultados que são agregados, certamente tem um grande diferencial, né? É verdade. Obrigada, Tati, Simone. Eu costumo brincar que nós somos uma matriosca, né? Aquelas bonequinhas russas. Então, quando você contrata a ANEEL, você leva uma pessoa dentro da outra, porque é uma equipe que é representada muitas vezes, né, pela Tati, Carol e o restante do nosso time, mas por trás de nós, que somos a ponte, tem uma série de pessoas, né? Tem o Fernando, que consegue, que é o nosso responsável ali pelo pilar de recrutamento e seleção, tem a Carol Linhares, que é a nossa responsável por treinamentos e palestras. Então, a gente acaba levando, né, toda essa equipe com a gente, e não só essa equipe em gestão de pessoas, propriamente dita, mas nós articulamos com muitas outras áreas, né? Então, às vezes, não somos nós a serem o principal a executar, às vezes a gente articula com o jurídico, a gente articula com a contabilidade, a gente articula com o marketing, a gente articula com outras áreas de uma empresa, né? A gente acaba sendo um pouco que o óleo, né, da engrenagem. Então, isso é um ganho, de certa forma, secundário, porque quando, às vezes, não é a maior dor, né, do nosso cliente quando ele nos contrata, assim, olha, eu preciso de alguém que ligue todos os pontos da minha empresa, né? Mas quando a gente começa a trabalhar, eles percebem que a gente é esse apoio estratégico que pode fazer essa articulação com várias outras áreas, né? Não só propriamente da gestão de pessoas. Então, esse acaba sendo um ganho, um dos maiores ganhos, e nem sempre é o ganho, é aquela demanda inicial, né? E clara, né? Dos nossos clientes. Agora, então, eu vou voltar para a Simone e aproveitando, né, todo esse caminho, né, do que uma área de RH terceirizada pode oferecer, Simone, eu queria te perguntar mais ou menos, assim, uma pergunta que a gente costuma ouvir com muita frequência. Quanto tempo demora para implantar, né, um RH na empresa? Como que funciona esse processo de implantação? Essa é a principal dúvida, porque com certeza quem está procurando uma empresa que implemente a gestão de RH tem uma necessidade quase que urgente, né? Porque com certeza tem sintomas ali estourando e a questão é resolver, né? Então, quando que a gente consegue resolver isso? Quando que a gente consegue deixar todo o meu RH rodando, tudo implementado? Assim, pessoal, a gente tem que passar por algumas fases para dizer que o RH está implementado, né? Então, a primeira questão que eu trago é essa. A gente trabalha na ANEEL Pessoas com 4 fases de implantação de um projeto, né? De um setor de RH. Primeiro, a gente começa sempre com um diagnóstico, né? Normalmente pesquisa de clima, entrevista com direção, recolhimento recolhe documentos, né? Então, primeiro, a gente tem que entender a cultura daquela empresa, os problemas reais que, de fato, estão gerando aqueles sintomas, como que funciona a estrutura dela, né? Como é que são as inter-relações entre as áreas, né? Como funciona a hierarquia, o respeito, enfim. A partir disso, a gente consegue ter um plano de ação, né? Um cronograma de ação, de implementação dos processos, que varia, né, de uma empresa para outra conforme as suas necessidades, as maiores necessidades que a gente identifica, que às vezes não é a necessidade que a empresa imaginava que era. Então, acontece muito da gente, uma empresa assim, Simone, a gente precisa urgente implementar o RH porque as pessoas estão saindo por um baixo salário, como eu já falei, né? E quando a gente vai investigar no diagnóstico, a gente percebe que a questão nem é essa. As pessoas estão saindo porque estão desmotivadas, falam que é o salário, talvez até não seja o melhor, mas o clima está ruim, os líderes não estão sabendo gerir, a equipe não é integrada, enfim, várias questões que podem estar interferindo. Então, a gente costuma fazer o nosso plano de ação com base nessas questões mais emergenciais, né? Depois do plano de ação, a gente sempre começa pela base estratégica, ou seja, o planejamento estratégico da gestão de pessoas, com base no quê? No mapa de cultura. Se a empresa não tem, a gente vai definir o mapa de cultura. Missão, visão, valores, propósito, enfim, a gente define essa parte. Para quê? Porque a empresa precisa saber qual é a estratégia dela, para que a gente também consiga atuar de modo estratégico. Se a empresa tem clara qual é a estratégia que ela quer atingir, qual é a visão, onde que a gente quer chegar, o RH vai trabalhar em prol disso. As pessoas têm que estar alinhadas com esse foco, com esse objetivo, para poder fazer a máquina funcionar,
né? Então, primeiro, deixar claro qual é o mapa de cultura da empresa, para poder, então, definir nossos objetivos e traçar todos os projetos, implementando, então, a terceira fase, que é a estruturação básica, com base nessa estratégia da organização. Então, o que a gente chama? A terceira fase, a estruturação básica, é a implementação dos projetos básicos, toda empresa precisa ter, né? Então, como eu falei, ali, avaliação de desempenho, pesquisa de clima anual, plano de cargos, salários, remuneração variável, indicadores de gestão de pessoas, entrevista de desligamento, onboarding, né, todo período de experiência do colaborador, enfim, né, programa de comunicação, integração entre setores, enfim. Depois que a gente implementa os básicos, a gente entra na fase, sim, de manutenção e desenvolvimento de pessoas. Implementando tudo, está rodando. A quarta fase é manter. Então, a quarta fase, a gente pode dizer que a gente já tem um RH implementado, mas que precisa acontecer, precisa ser rodado. Precisa ter a manutenção é constante, o RH não para. Né? As coisas precisam estar acontecendo, está sendo adaptado conforme a cultura interna e externa vai mudando, né? Conforme o cenário econômico vai mudando. Então, a quarta fase, a gente consegue dizer já, estamos na quarta fase, implementado, está rodando, né? Essa empresa já tem tudo estruturado. Normalmente, quanto tempo demora para isso acontecer? Isso depende muito do tamanho da empresa e das horas contratadas, né? Porque um RH, como que é esse contrato? Né? Por horas, quantas horas mensais? Mas, assim, numa média geral, pessoal, isso vai de 1 ano a 1 ano e meio, para que a gente consiga entrar na quarta fase, né, que é a fase de manutenção e desenvolvimento de pessoas. 1 ano a 1 ano e meio, a empresa tem um RH rodando, né? E o que a gente fala, o que é o RH rodando? Não é só processos estruturados, implementados, gente. É uma mudança cultural que a gente percebe que aconteceu também. Né? Então, nada adianta a gente ter processos implementados se as pessoas não estão preparadas para rodar aquilo. A gente não tem líder preparado para dar feedback numa avaliação de desempenho, se a gente não tem uma mudança que aconteceu top-down, né? Tem que ser, a gente já sabe, quando a gente está numa empresa, que a mudança acontece de cima para baixo. O dono, a cabeça do dono, os diretores têm que mudar focando na gestão de pessoas. Né? O que é uma boa gestão de pessoas? E aí, muitas empresas, que tem uma ótima gestão de pessoas, mas quando a gente vai ver, a gestão de pessoas é protecionista, paternalista, isso não é uma ótima gestão de pessoas, né? Não é a ideal. Então, assim, a gente direciona para que a empresa tenha uma ótima cultura voltada à gestão de pessoas, de modo que isso, alinhado aos processos que a gente tem implementado, faça com que a empresa seja um ótimo lugar para se trabalhar, depois de 1 ano e meio. Simone, como lidar, né, com a necessidade, às vezes, de uma velocidade grande, né? Às vezes as empresas precisam dessa mudança de uma forma rápida, querem tudo para ontem, e como é que a gente pode, da forma mais estratégica, né, dar uma luz no túnel, transparecer, né, toda a carga, né, de tempo, de trabalho, de engajamento, porque não depende só de nós, né, para desenvolver todo esse trabalho. A gente depende muito da dedicação também da própria empresa, né? Então, como lidar com um lado emocional de todas essas necessidades? É uma questão que a gente costuma colocar muito claro, assim, depende mais de vocês do que da gente. Porque se a empresa está aberta, está preparada, tem ali as pessoas que estão ali como pares nossos para ajudar, as coisas acontecem muito mais rápido. Né? E quando eu falo aberta, preparada, realmente não é só ali, tem uma pessoa que vai ser ali o foco do RH internamente, também isso ajuda muito quando a gente tem um RH interno que ajuda nas demandas, na vazão dos processos, dos projetos, mas principalmente em relação à abertura para a mudança. Porque a gente não está ali simplesmente para implantar projeto, a gente está ali para implementar uma mudança cultural, né? Que vem por trás disso. Os processos são só ferramentas para que a gente consiga melhorar a cultura e o clima organizacional. Então, se a empresa está aberta a isso, tem uma flexibilidade, tem já uma percepção de que isso vai trazer vantagens para a empresa, isso acontece muito mais rápido. Né? Então, por isso que eu não gosto muito de falar em 1 ano e 1 ano e meio a gente vai ter implementado. A maioria, sim. Mas tem empresas que depois de 2 anos ainda não, e tem empresas que em 6 meses já estão lá, já estão com o RH implementado. Porque deu vazão, fez as coisas acontecerem, implementou de forma mais fácil, todo mundo se engajou junto, tem uma equipe interna para ajudar, né? Então, são muitas variáveis que afetam na rapidez ou não. Claro, às vezes a gente até sugere que se contrate mais horas no início para dar mais agilidade também,
né? E a gente dá muito feedback para os nossos clientes, né? Olha, as coisas não estão acontecendo, a gente precisa engajar os líderes. Então, a gente tem muita estratégia para fazer com que as coisas aconteçam rapidamente, né? Mas, com certeza, não depende só da gente. Uhum. Muito bom. Bom, agora eu vou passar para a Carolina Dias. Carol, eu te apresentei, tá? Você estava aqui já presente desde o início. Já fiz a tua apresentação profissional. Seja bem-vinda agora, efetivamente. Carol, a pergunta para ti é mais um pedido, né? Assim, a gente gostaria que você desse alguns exemplos práticos de que projetos são melhores desenvolvidos por terceiros, né? Então, quais os tipos de serviço fazem ainda mais diferença quando é um RH terceirizado? Uhum. Bom, pessoal, os melhores projetos para serem desenvolvidos por terceiros, eles estão ligados à questão que já foi falada anteriormente, da visão neutra e da imparcialidade, né? Então, os melhores projetos para terceiros desenvolverem é um deles, né? A pesquisa de clima, que é o diagnóstico inicial, onde a empresa precisa ter um norte do que está bom, o que pode melhorar, e vindo um profissional de fora, que não está ligado ali ao dia a dia, não está envolvido com relações afetivas, emocionais, com colegas, ele consegue captar todas as informações, às vezes o que não é falado diretamente, até nas entrelinhas, né, e consegue ter um diagnóstico muito mais assertivo do que uma pessoa interna, né? E o próprio desenvolvimento de lideranças, ele costuma ser muito mais valorizado quando se traz um profissional de fora, né? Um profissional especialista, que vem com uma bagagem de desenvolvimento de outras empresas, traz todo esse conhecimento do que ele aplicou, metodologias, dinâmicas em várias outras empresas, e ele traz e agrega para essa empresa, né? Porque às vezes santo de casa não faz milagre, né? Às vezes é um colega, um coordenador que vai desenvolver outros coordenadores ou outros gerentes, e aí às vezes não é tão bem aceito por aquela equipe que vai ser desenvolvida, que vai passar por esse treinamento, né, justamente por, é meu colega, tá ali comigo no dia a dia, né, então agrega muito mais valor quando vem um profissional de fora, e na consultoria, né, no trabalho terceirizado, a gente consegue fazer isso, esse desenvolvimento, tanto de equipes como de líderes, enfim, de profissionais. A pesquisa salarial é algo que envolve valores, né? São dados muito sensíveis, e mais uma vez a gente fala dessa visão neutra, da imparcialidade de um profissional que vai estar fazendo uma pesquisa de mercado, que vai estar levando os dados de forma neutra e imparcial, e vai estar levando de forma mais assertiva essa questão de, né, se os salários estão dentro da média de mercado, se não estão, enfim, todas as questões, fatos, dados que precisam ser levados, né? O plano de cargos e salários, a gente considera que é um trabalho muito especializado, é um trabalho que dificilmente um profissional interno vai ter uma bagagem grande, como uma consultoria tem, de ter implantado, enfim, de ter feito o projeto do início ao fim, como se tem num trabalho terceirizado, numa consultoria, de ter atendido diversas empresas também. Então, assim como o desenvolvimento de lideranças e de equipes, como eu falei, o plano de cargos e salários precisa ter essa especialidade, essa bagagem de ter passado por várias empresas, ter aplicado, ter feito esse projeto do início ao fim, para poder colocar todo esse conhecimento na empresa em que tu vai estar atuando, né? E também uma das atividades aí que são consideradas também um diferencial para se atuar, para ter um profissional terceiro, é o recrutamento e seleção, né? No nosso caso da consultoria da Neo Pessoas, a gente tem um banco de currículos aí enorme, né? De mais de 3 milhões de currículos, mais de 3 mil, agora eu não lembro direito. Simone. 3 milhões mesmo, 3 milhões. Né? Eu achei muito, mais de 3 milhões de currículos, então quando a gente vai fazer, né, um recrutamento, seleção, a gente tem aí um banco grande para poder estar pesquisando, para poder levar os melhores profissionais para essa empresa, o profissional mais correto dentro do perfil, dentro da cultura que a empresa está buscando. Acho que seria isso. Obrigada, Carol. Obrigada. Faz todo sentido, né? Tem alguns serviços que faz toda a diferença, né? Quando a gente... É o famoso
santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, ter um terceiro com uma visão externa, o olhar já está viciado, né? De quem está ali no dia a dia das empresas. E a gente vem com um olhar mais fresco, né? Mais atualizado, e consegue ter até uma análise um pouco mais, não diria fria, né? Mas como disse a Tati, um pouco mais neutra, né? Já não está tão contaminado ali pelo dia a dia, isso faz toda a diferença. Pessoal, Tatiana, Simone, gostariam de acrescentar alguma coisa à fala da Carol? Eu só ia finalizar que a gente precisa muito do RH interno, né? Quando se tem um RH, porque a gente está trabalhando nesses projetos em que eu coloquei, mas a gente precisa desse apoio, né? Como a Simone já tinha falado, na execução, preciso de dados, pode pegar para mim tais questões e tais. Então a gente precisa dessa interface, dessa parceria. Quando se tem é muito bom, né? Mas tem trabalhos que a gente tem a especialidade como profissional que passou por diversas empresas, implantamos em diversas empresas esses projetos, né? Eu gosto de falar, Natália, que é uma dobradinha que dá certo isso, de um RH interno com um bom suporte, com a consultoria ali na parte estratégica, com a visão estratégica, e a estrutura interna do RH dá uma ótima dobradinha, assim, excelentes resultados, no sentido de que a gente está agregando com as nossas experiências, com a nossa visão mais estratégica, e até na condução de treinamentos fica muito bacana a nossa inserção com dinâmicas, com uma atuação, envolvendo também o RH interno, valorizando aquele trabalho que já existe, que já é feito. E então eu acredito muito nesse resultado. Uma das primeiras ações, uma das primeiras medidas quando eu vou atuar em algum cliente que ainda não tem um profissional de RH, o primeiro pedido que eu incluo no plano de ações é de realmente trazer alguém para fazer parte no time interno, para executar e colocar em prática aquilo que a gente propõe, né? Então, isso agrega bastante para o cliente em resultados e certamente a pessoa que está lá diariamente consegue ter uma vivência maior a respeito da cultura organizacional, consegue contribuir e agregar ainda mais, né? Em termos de gestão de pessoas. Essa dupla é muito importante, né? Tati, fala, Simone. Então, assim, até emendando ali a Tati comentou a questão dos resultados organizacionais, né? Eu percebo claramente, mas só queria agregar um ponto de vista. Eu percebo claramente o quanto realmente as empresas estão mudando a sua visão com relação à gestão de pessoas, porque parece uma coisa clichê, tipo, né, gestão de pessoas é importante numa empresa, mas a gente vê o quanto os empresários estão identificando na prática que a gestão de pessoas significa otimizar um custo que tu tem que ter, né? O seu maior custo é a folha de pagamento, normalmente né? Poxa, meu maior custo é a folha de pagamento, então otimiza seu custo, né? Como? Através de uma boa gestão de pessoas. Se tu tem que ter esse custo, tu não tem como fazer, não adianta, né? Então, assim, otimiza, faz esse custo trabalhar em prol da tua empresa, te render o máximo possível, né? Isso é fazer a gestão de pessoas. Levar a performance, usa bem esse teu custo, né? Então, assim, isso as pessoas estão percebendo muito claramente, né? Cada vez mais as empresas estão implementando menores, né? Como eu falei, a gente tem cliente de 5, 10 pessoas. Então, empresas que estão começando já com essa visão de que sabem, a visão clara de que se a gente não focar, a gente está jogando dinheiro fora, né? Aí sim a gente está jogando dinheiro fora. Então, acho legal trazer essa visão, assim, que eu tenho percebido muito claro, assim, muito claro na prática, né? E que só tem a ajudar no crescimento, né? Dessas empresas. Simone, eu ia trazer uma pesquisa justamente agora falando sobre isso, né? Você comentou dessa tua análise, né? Dessa tua percepção. E eu gosto muito de ir em alguns dados, e é importante, inclusive, isso é uma onda que veio para ficar, né? Essa questão da análise de dados e do RH trabalhar cada vez mais com indicadores, né? Da gente sair daquela velha fama de ser o setor que faz a festa dos aniversariantes, né? Nada contra, acho maravilhoso organizar a festa dos aniversariantes, a festa julina, o que quer que seja, maravilhoso, mas a gente tem que ser mais do que isso, né?
e cada vez mais tem uma pesquisa, eu ia trazer agora do material da Crescimento, da Deloitte de 2020, que é a Human Capital Trends, e ela diz que o RH é uma área central, né? É uma das áreas centrais para que as empresas possam não apenas operar, mas inovar, prosperar e alavancar resultados em um contexto novo, né? Então, o mundo está pedindo novas posturas e novas medidas, né, e alternativas, e o RH ele tem se tornado cada vez mais uma área central para suportar, né, para conseguir sustentar essas novas demandas. Então, à medida que cresce essa responsabilidade, a gente acaba assumindo também uma posição mais vital para as empresas, né? Então, as exigências mudam, as nossas preocupações vêm mudando, né? As urgências são outras. Então, essa pesquisa, quem quiser depois dar uma googada, né, é da Deloitte, e ela traz várias frentes, né? Em cima dela, inclusive, foi que a Crescimento trouxe esses novos caminhos, né? Inclusive, hoje o RH ele faz parte do S, né? Do social, do ESG, que é uma das medidas do futuro para as empresas, né? É pensar na governança, no meio ambiente e no social da empresa. Então, a gente vem cada vez mais trabalhando de forma estratégica, né? Para além dos muros, né? Ali dos nossos serviços propriamente ditos, mas eu diria que quase que sem limites, né? O RH ele acaba ficando quase que sem limites. A gente se torna uma chave para qualquer tipo de implementação, educação corporativa, não só esses serviços mais tradicionais, mas também para além disso, né? A gente vem trabalhando muito também na produção dos indicadores, de dashboard, de indicadores em gestão de pessoas, que justamente tentam tornar um painel, né, informações mais claras de como essas informações em gestão de pessoas impactam na estratégia da empresa. Então, o dashboard é um exemplo desses, né, de que a gente pode trazer dados da área de gestão de pessoas, pode ser lógico de outras áreas também, mas o nosso foco é esse, e a partir de um turnover, do horas de treinamento de uma equipe, são mais de 160 indicadores que a gente pode acrescentar, a depender da realidade, né, de cada empresa. Então, a gente pode selecionar aqueles que fazem mais sentido para os nossos clientes e a gente vai construindo um RH mais estratégico, que faça a diferença, né? Um outro dado que eu também gostaria de trazer já foi do RH Summit desse ano, né, que é talvez o maior evento da América Latina. E eles, de novo, reforçam essa ideia, né, dessa necessidade de rever processos, analisar dados, construir novas diretrizes, promover a pluralidade. Então, a inclusão e a diversidade também são temas cada vez mais falados, né, da nossa área. Redesenhar a cultura, desenvolver pessoas, individualizar soluções, né, personalizar soluções e estratégias, cabendo ao RH resolver todo esse quebra-cabeça, encaixando as peças no atual tabuleiro de gestão de pessoas. Então, assim, a nossa responsabilidade é muito grande. Aqui a gente tentou trazer, né, para vocês nesse encontro uma visão macro e micro. Então, a gente citou desde serviços específicos que a gente desenvolve até uma atuação estratégica, eu diria até extramuros, né, assim, sem limites do que a gente pode fazer, né? Meio que o céu é o limite, né, Simone? Quando a gente entra no cliente, a gente topa o que for necessário para o cliente, né? A gente vai formular um plano, uma política, lógico que a gente vai na bagagem da ANEEL, né? A nossa nuvem, e sempre tem ali um projeto parecido com o que a gente quer desenvolver, né? E aí a gente dali já soma com outras pesquisas e com os colegas, e a gente consegue fazer às vezes um projeto, um serviço que não estava nem sequer previsto. Então, isso é muito legal na ANEEL, né? É um diferencial nosso, a gente personalizar e sempre tentar buscar para a realidade daquela empresa e dentro de um contexto social cada vez mais desafiador. E nós acabamos sempre contribuindo nos processos de um modo geral, né, da empresa, não só os processos de RH, o fluxograma de atividades do RH, acaba que a gente reverbera em todas as áreas da empresa, né, contribui para a melhoria de todo o fluxo de trabalho, de processos,
acaba agregando de qualquer maneira em todas as áreas, que é um papel do RH, certamente, e especialmente com o desenvolvimento dos líderes, isso vai disseminando e a manutenção fica muito mais garantida dessa forma, com o trabalho com os líderes, esse alinhamento dos processos, né? E acredito que isso gere um grande diferencial também, porque acaba que essa nossa experiência contribui para outras áreas também, né? Talvez seja um momento da gente já jogar, né, para algumas perguntas. Ninguém deixou nada no bate-papo, eu também não havia mencionado, né, que seria interessante escrever já por lá, mas se a Simone, Carol e a Tati não quiserem acrescentar por hora alguma coisa, acho que a gente podia jogar, né, para os participantes que estão aqui ao vivo. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, eu acho que dá bastante pano para manga, né? A gente tentou falar de uma forma mais direta e objetiva possível, mas isso aqui dá alguns capítulos, né? De um livro, né? Toda a estrutura que a Simone falou, as etapas de implementação, todos os serviços que a Carol citou. Olha, a Débora mandou uma pergunta ali, Natália. Sim, atendem no Brasil todo? Sim. Eu respondo você, Simone. Posso responder? A gente atende todo o Brasil, sim. Hoje em dia, cada vez mais a gente atende de forma presencial ou online, né? Algumas empresas é misto, algumas empresas são presencial, algumas empresas são online. A maioria hoje que a gente atende é online. Por isso, dessa maneira, a gente tem todas as ferramentas que nos dão total capacidade para atender todo o Brasil, né? A gente faz treinamento online, a gente faz implementação de processos, de projetos, diagnóstico online, né? Então, hoje sim, a gente atende todo o Brasil, temos clientes em todas as regiões do Brasil, né? Só que presencialmente, hoje, a nossa equipe está na Grande Florianópolis, né? Por enquanto. Presencialmente é isso, mas de forma online a gente atende todo o Brasil. Simone, eu vou fazer uma perguntinha surpresa aqui para você, aproveitando aí a sua longa jornada, né? Longa estrada já de experiência. Eu gostei quando tu falou 22, eu pensei que tu ia parar por ali, né? Tu falou meus 22 anos de experiência e ficou quieto, eu pensei, 22 anos tá bom. Me entrega, né, Natália? Assim, ao longo desses anos, Simone, você poderia compartilhar com a gente talvez um momento mais emocionante que você tenha vivido na área de gestão de pessoas mesmo? Teve algum momento, assim, desses 22 anos que foi mais forte para ti, de você ver o fruto do teu trabalho, que você possa compartilhar com a gente? Sim. Eu surpreendi ela aqui, tá, gente? Sim. Então, enfim, toma seu tempo um pouquinho. Mas veio bem à cabeça, bem claramente, assim. Teve uma época em que a ANEEL estava atendendo muitas empresas públicas e mistas, né? E é uma outra realidade ainda, que nos deu, né, nessa época, uma grande... que a gente atende ainda, né? Hoje em dia, muitos conselhos de classes, principalmente. Hoje a gente está com vários conselhos de classe, mas empresas públicas mesmo. E nos deu uma elasticidade muito grande nesse sentido, porque ainda é outra realidade, né? Então, já falei que a gente atende comércio, indústria, serviços, mas empresas públicas têm uma outra forma de implementar, os processos são diferentes, cultura. E a gente implementou vários, na época, principalmente plano de cargos e salários, né, em empresas públicas. E me lembro bem de que era na cidade de Curitiba, uma empresa de 2.000 funcionários, em que a gente teve muito desafio, um trabalho de um ano inteiro de plano de cargos e salários, junto a sindicato forte, né, brigando pelos funcionários, querendo determinar as regras, enfim. Então, foi um trabalho muito cansativo, de muita entrega, mas que o final deixou a gente muito satisfeito, eu e a equipe que estava atuando na época, né? Muito feliz, assim, com a satisfação de conseguir fazer um trabalho que foi super aderente, que no final a gente ficou muito feliz com como ficou redondinho, para a cultura deles adequado totalmente, sabe? E que a empresa aceitou, principalmente, né? Porque foi toda uma dificuldade, assim, por várias questões de
de definir as regras, os critérios. Então, me lembro muito bem da apresentação para os diretores, gerentes, era, né, uma turma de quase 100 líderes, vendo a apresentação final do plano de cargos e salários, e muitos agradecimentos, muito apoio, a gente vê as carinhas assim, achando, poxa, que legal, que bom, sabe? Então, não tem melhor satisfação do que isso, né? A gente vê o nosso filho, assim, sendo entregue, né, e sendo colocado em prática, assim. Melhor que isso, só a gente voltar depois de um ano na mesma empresa e ver que ele está acontecendo, né? Que ele está funcionando redondinho e andou sem você ali junto. Então, é isso que, de uma forma geral, me traz mais felicidade, sabe? Na minha bagagem, assim, nesse tempo de experiência, é fazer acontecer. Conseguir entregar alguma coisa que tem a ver com a realidade daquele cliente e que deu certo. Tá mutada, Natália. Simone, Isso. você que não está aparecendo para mim. Deixa eu ver. Agora vídeo? eu que tinha alterado a tela aqui. Sim, obrigada pela partilha. A Débora falou, bom, essa imparcialidade do RH terceirizado na administração de conflitos é um grande diferencial também, né? Sim, bastante. A gente acaba sendo muito mediador de diálogos e conflitos, né? Não só conflitos em si, mas o próprio diálogo, né? Uma das maiores missões e desafios, assim, não assim, eu diria assim que a gente entra, né? Simone pode complementar se quiser, mas é uma política de feedback, sabe, Débora? E muitas empresas, o feedback ele é um grande tabu, né? Assim como outros tabus que tem na nossa sociedade, o feedback ele é um grande tabu corporativo, né? As pessoas associam feedback à cobrança, né? A um sermão, a um esporro, a uma reclamação, né? E eles não são naturalizados, né? Tanto para falar de pontos de melhoria, como pontos de potencialidades, né? Então, acaba virando um conflito. Às vezes, até antes de ser um conflito, é uma dificuldade, é um tabu. Então, a gente acaba atuando muito como catalisador de mudança, catalisador de diálogos, né? E de feedback. É possível terceirizar apenas alguns dos processos ou somente é possível terceirizar toda a operação do setor? Tatiana, Carol, Simone, quem quer responder? Eu posso responder. Eu mesma atendo um projeto que já veio com algumas etapas adiantadas, né, por outros prestadores de serviços e nós assumimos dali para frente. Então, um cliente que já tinha pesquisa de clima feita, realizada, os colaboradores já tinham sido entrevistados, já tinha sido apresentado o relatório com o diagnóstico, mapa de cultura já encaminhado com missão, visão e valores desenvolvidos, e nós assumimos para dar continuidade ao que já tinha sido desenvolvido, né? Então, é possível, sim, terceirizar alguns processos, provavelmente vai ser negociado pela parte comercial da ANEEL num tempo mais direcionado, digamos assim, né? Porque a gente tem uma média de tempo para cada tipo de projeto, né? Então, provavelmente vai ser só mensurado um tempo menor para aquilo que quer ser realizado. E certamente, com a nossa experiência, nós vamos opinar, né? Se realmente aquilo que está sendo solicitado é a melhor estratégia para aquela equipe, para aquele time. E até não é incomum, né, Tati? Assim, tem empresas que nos contratam onde tem o RH acontecendo, mas eles querem otimizar e agregar projetos que ainda não acontecem. Então, tranquilo, né? A gente sempre vai poder melhorar e acrescentar. Tem uma perguntinha ali, né? O que é pesquisa de clima? A Ariana está perguntando. Bom, pessoal, posso falar, né? A pesquisa de clima, ela é um dos diagnósticos mais utilizados dentro da gestão de pessoas para tirar uma foto, né? Entender o clima, né? E, consequentemente, a gente consegue também perceber o engajamento naquele momento na empresa. Então, é um diagnóstico que, na visão dos colaboradores, vai mostrar
a partir de vários fatores, o que está bom, o que está ruim na empresa. Né? E a gente, no nosso caso, a gente avalia em torno de 16 fatores, se não me engano, hoje em dia, na nossa pesquisa. A gente tem uma pesquisa padrão que a gente adapta para a realidade de cada empresa. Mas ela vai avaliar o que os funcionários estão percebendo em relação à remuneração, relacionamento intersetorial, lideranças imediatas, direção, participação, trabalho em equipe, imagem da empresa, enfim, vários fatores que acabam fazendo um clima melhor ou pior, né? E aí a gente aplica essa pesquisa que é através de um questionário quantitativo e também de entrevistas para parte qualitativa, entrevistas com os colaboradores. Né? A gente apresentou o relatório, né, do que na nossa percepção, além do que a gente percebeu, a nossa percepção, quais são os pontos fracos e pontos de melhoria na empresa com relação à gestão de pessoas. A partir disso, a gente faz o nosso plano de ação. E, normalmente, a pesquisa ela é reaplicada, a gente sugere que ela seja reaplicada a cada ano. A gente possa mensurar, né, se realmente a gente está conseguindo melhorar cada um desses indicadores, comparando o indicador do ano passado com o indicador desse ano. Que costumam ser acompanhados, quais os indicadores que costumam ser acompanhados dessa pesquisa de clima? Acho que né? A pesquisa de clima os indicadores são alguns que eu já falei, né? Tipo participação, liderança, treinamento e desenvolvimento, se as pessoas sentem que tem possibilidade de crescer naquela empresa, integração. Os indicadores de RH, os indicadores da pesquisa de clima. Pois tem os indicadores de RH também que a gente costuma utilizar, né? Quando então, acho que aqui são os indicadores de RH, né? RH. Tá, isso, que aí é o dashboard, né? Que até acho que foi a Natália que comentou, né? Queres falar um pouquinho, Carol, do dashboard? O que a gente costuma mensurar no dashboard? O que a gente costuma mensurar no dashboard são os indicadores de banco de horas, horas extras, né? A avaliação de período de experiência, se as pessoas têm passado do período de experiência, né? Ou se elas não têm passado, por quê, né? Depende do líder, o que dependeu. A entrevista de desligamento, que é um dos projetos que a gente começa a atuar desde o primeiro dia em que a gente está na empresa, a gente já começa a fazer essas entrevistas de desligamento, que nada mais é do que um diagnóstico também, que a gente tem os motivos, consegue clarificar os motivos do porquê que a pessoa está se desligando ou foi desligada da empresa, né? O que mais? Avaliação de período de experiência, entrevista de desligamento, banco de horas extras. Rotatividade, né? O turnover. Rotatividade. O absenteísmo. Isso, Tati. E assim, às vezes a gente identifica, dependendo da empresa, indicadores que são adequados aos objetivos estratégicos dela, né? Por exemplo, se alguma empresa tem como objetivo estratégico trabalhar muito desenvolvimento e capacitação, a gente pode criar indicadores voltados a isso, né? Como horas de treinamento, índice de aproveitamento dos treinamentos, né? Então, vários... O índice de satisfação interno e externo, né? O NPS. NPS, que a gente pode, né, acompanhar fora das pesquisas de clima, né, Natália? Tipo, ir aplicando mensalmente ou trimestralmente, né, que é um índice simples de mensuração dos funcionários, colocam uma nota de 1 a 10 pessoas de satisfação naquele momento, né, então... São alguns que a gente pode utilizar. Também quando a gente estabelece a visão ali no planejamento estratégico, normalmente dali saem algumas metas também que talvez demandem um acompanhamento por via de indicadores, né? Uma empresa que tem a expectativa de um crescimento X, e aí realmente para chegar nesse resultado precisa acompanhamento por algum indicador das áreas que são afetadas por essa meta, né? Então isso também acaba que a gente participa também no desenvolvimento para atingir essa visão da empresa, ou pelo menos direciona, né? Nas nossas reuniões com as lideranças, com o comitê. Um exemplo prático, né, Tati? Eu acho legal assim, ter citado isso. Por exemplo, digamos que a gente definiu lá no início, no mapa de cultura, que a empresa tem como visão ser referência pela inovação, né, pelos novos produtos, né, como uma inovação mesmo, trazer os novos produtos no segmento dela. Então, a gente tem que ter indicadores para mensurar se a gente está conseguindo se tornar uma empresa cada vez mais inovadora. Aí, como? A gente vai ter que identificar o como ali, né? Que sinais vão mostrar para a gente que a gente está tendo cada vez mais inovação? Talvez criar projetos de inovação e ver se eles estão sendo, né? Se eles estão tendo cada vez mais, de modo que atenda a necessidade da empresa, né? Aqueles projetos novas ideias, por exemplo, né? E acompanhar isso, tornar isso um indicador, um exemplo prático.
como pode ser medido, acompanhado, né? Eu tenho um cliente que a gente trabalha uma visão nesse sentido de se tornar referência no segmento de perfumaria, né, de fragrâncias, e nesse caso eu perguntei no desenvolvimento da visão, como isso poderá ser mensurado? Como nós vamos saber que nós chegamos lá? Aí eles comentaram que tem revistas que divulgam, que tem pesquisas nacionais, que então eles se inscrevem, que já tinham alcançado o 6º lugar, por exemplo, e em que lugar vocês querem se classificar para dizer que vocês atingiram esse objetivo? Nós vislumbramos, um exemplo, o 3º lugar. E aí, com base nisso, fomos estabelecendo que áreas nós iríamos envolver nesse sentido, para daí poder acompanhar. Até que ano vocês querem alcançar esse resultado? 2024, ok, 2 anos está dentro do nosso espaço para a gente poder fazer o acompanhamento, então a estratégia toda a partir já desde o planejamento estratégico. Isso aí. Pessoal, nós chegamos a 1 hora, né, de encontro, a gente pode ir para a última perguntinha. A Inars perguntou, vocês podem explicar o que é turnover? Turnover é o nome em inglês, né, para rotatividade dos funcionários, é o nome da taxa. É o que mede o número de funcionários que saem de uma organização durante um período de tempo especificado, normalmente 1 ano, né? Mas a gente pode, e vai se atualizando, né? A cada mês a gente pode recalcular a taxa. Isso, tem uma fórmula, né, que é número de funcionários no início do período, número de funcionários no final do período, dividido por, não sei se a soma dos dois, eu não lembro. Admitidos também, né? É uma referência em relação aos admitidos. Isso, para ver se a empresa está com uma... Aí tem índices adequados, depende do tipo de empresa, né? Tipo, a gente sabe que empresas têm um índice de turnover, ou seja, rotatividade mais alto, indústrias, a gente sabe que indústria, depois comércio, serviços tem menos, então aí tem um índice adequado, sempre o objetivo nosso é melhorar o turnover, né? Um pouco de turnover é importante para melhorar. Isso que eu ia falar, é até saudável, né? Ter, né? A empresa é uma organização viva, mas cada ramo e área da organização vai ter uma taxa adequada, digamos assim, né? Se for além dessa taxa, já está preocupante, né? Já é um sinal vermelho aí para entender o que está acontecendo, né? No clima da empresa ou na própria saúde financeira. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era passar um pouquinho, né, do trabalho de RH no geral e especialmente do RH terceirizado, né? A gente sempre quer aqui valorizar a nossa área de gestão de pessoas e falamos aí dessa peculiaridade, né, de contratar uma empresa que possa oferecer esses serviços, né? Um apoio externo ao que já é desenvolvido ou não, a depender da empresa. Bom, se Carol, Carolina, Tatiana e Simone não quiserem acrescentar mais nada, eu gostaria de informar que esse nosso encontro vai estar disponível no nosso canal do YouTube, vocês vão receber o material por e-mail e aguardem aí uma série de e-mails, né, que a gente vai compartilhando. A gente tem a nossa news mensal, então se inscrevam na news da ANEEL e entrem em contato caso tenha ficado qualquer dúvida. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada, menina.